Por que aceitar Jesus como Salvador? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14. Inúmeras pessoas no mundo em algum momento da vida já receberam o convite para aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Dentre todas essas pessoas, muitas aceitaram e outras tantas rejeitaram a Cristo. Das que aceitaram, creio que metade delas ou mais aceitaram por insistência de grupos evangélicos, e não porque entenderam de fato o que significa aceitar Jesus como Salvador. Já os que não aceitaram, acredito que faltou uma explicação mais profunda do que realmente isso significa. Mas e você? Sabe por que é necessário aceitar Jesus como Salvador pessoal da sua alma? A história de Jesus Cristo está e sempre esteve diretamente ligada ao que aconteceu com Adão e Eva no jardim no Éden. Apesar disso, a história vai muito além do Éden. A Bíblia conta na história de um ser angelical que era um querubim ungido, que se rebelou contra Deus, seu governo, seu reino, e quis subjugar o próprio Deus e usurpar o trono dele. Os querubins são uma hierarquia angelical que estão mais próximos de Deus, pois a função celestial deles é guardar e transportar a santidade de Deus por onde quer que ele vá. Por isso, esse ser angelical, a quem Jerônimo atribuiu o nome de Lúcifer, não era um ser angelical qualquer. Simplesmente era aquele a quem Deus depositava muita confiança. Afinal de contas, ninguém coloca alguém para fazer a sua guarda pessoal se não tiver plena confiança nele. Deus outorgou a Lúcifer grande poder e autoridade. Ele foi criado com o mais alto privilégio que um ser angelical poderia receber de Deus. Porém, o poder e a autoridade que Deus lhe conferiu parece não ter sido o suficiente, e ele desejou estar na posição do próprio Deus. Nem preciso dizer que não se deve trair aqueles que depositam sua confiança em nós, não é mesmo? Segundo escreveu o profeta Isaías, no capítulo 14, Lúcifer queria estabelecer um reino acima do reino de Deus, o que desencadeou uma busca por apoio entre os outros seres angelicais, para conspirar contra Deus e usurpar o trono e ter controle absoluto sobre o reino. Para resumir, foi isso que aconteceu, mas a história da rebelião é muito mais longa e cheia de detalhes que não caberia aqui. Por isso, se você quer se aprofundar nesse tema, sugiro que você leia nosso artigo Rebelião 2.0 Turbo. Alguns teólogos e estudantes das Escrituras Sagradas acreditam que o ser humano pode ter sido criado em resposta à rebelião de Lúcifer, e por isso Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança, exatamente como Lúcifer queria ser, conforme está escrito em Isaías 14:14. Para persuadir e convencer os anjos a conspirar contra Deus, Lúcifer começou a espalhar uma série de mentiras sobre Deus, dizendo que ele era tirano, carrasco, sádico, que não era bom coisa nenhuma, que Deus era injusto e queria o poder só para ele e coisas desse tipo. E assim foi pouco a pouco deturpando a imagem de Deus e cegando a consciência dos anjos que seguiram com ele na rebelião. Em resposta a essas mentiras, ao invés de destruir Lúcifer, Deus tomou um caminho oposto às mentiras que estavam sendo propagadas a seu respeito e criou o homem, a terra, e outorgou o poder dela ao ser humano, Adão e Eva, e sua descendência, conforme está escrito em Gênesis 1:26 a 29 e Salmos 115:16. Ele ainda fez o homem à sua imagem e semelhança, exatamente como Lúcifer queria ser. A criação do homem. A Bíblia relata que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas narinas dele o fôlego da vida. Traduzindo isso em outras palavras, Deus de si mesmo deu a vida ao homem. Ele doou uma parte de si mesmo para que o homem tivesse a vida. Portanto, podemos concluir com toda certeza e sem sombra de dúvidas que não existe vida sem Deus, conforme está escrito em João, versículo 1-4. O ser humano é formado de duas partes: o barro, que é a parte física do homem, e o espírito, que foi dado através do sopro de Deus. Essas duas partes juntas formam a terceira, que é a alma, o que comumente chamamos de vida. Explicando ainda a etimologia da palavra ser humano,
Essa é uma palavra composta que faz referência às duas naturezas do homem. O ser faz referência à parte espiritual do homem, e o humano é a parte física. É originário do latim, que significa humus, que faz referência à terra, de onde o homem foi formado. Inicialmente, Deus criou o homem em perfeição, conforme Eclesiastes 7:29. E esse estado de perfeição era o que nos garantia a vida eterna. Porém, o homem pecou e o pecado de Adão introduziu a morte no mundo, como está escrito em 1 Coríntios 15:21-22. Em breve farei um post explicando por que o pecado de Adão afetou toda a humanidade. Mas agora, para resumir a história, o que você precisa saber é que o motivo pelo qual devemos aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas almas é porque Ele é Deus, conforme está escrito em João 1:1. E sendo Deus, somente Ele pode dar vida ao homem. Não existe a possibilidade de ter a vida eterna sem estar ligado ou sem estar em comunhão com Cristo. Jesus retratou essa realidade na parábola da videira no capítulo 15 do Evangelho de João. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual os evangélicos perguntam se você quer aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Entenda que rejeitar a Cristo significa que você está rejeitando o único em todo o universo que pode te garantir a vida eterna. Mas ainda assim você tem o direito de escolher, pode aceitá-lo, como pode rejeitá-lo. Mas deve sempre se lembrar que ao escolher não aceitá-lo, você está desprezando a vida e rejeitando sua única oportunidade de reconquistar a vida eterna. No próximo post, vou explicar os pormenores com mais detalhes. Espero que este seja o suficiente para que você tome a decisão certa e escolha a Cristo para viver eternamente. Para que você reflita sobre tudo o que disse, deixarei algumas referências bíblicas, a fim de que você tire suas próprias conclusões e decida hoje mesmo se você quer ou não aceitar Jesus como Salvador. Note que todas as vezes que Jesus diz algo a respeito de si mesmo na Bíblia, ele sempre se refere a si mesmo como sendo a própria vida. E para além disso, o Senhor Jesus realizou 4 ressurreições e por fim, ele mesmo ressuscitou, provando de uma vez por todas que ele possuía autoridade sobre a vida e a morte, como está escrito nos seguintes versículos: Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. 1 Samuel 2:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1:4. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4:13-14. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6:51. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês nisso? João 11:25. Mas o que significa aceitar Jesus? Aceitar Jesus vai muito além de simplesmente abrir a boca e dizer, eu o aceito. Isso significa que ao aceitá-lo, você deve reconhecê-lo como o único governante do universo e de toda a humanidade e andar de acordo com as leis do reino de Deus, obedecendo-as e deixando para trás tudo de errado que você fazia antes, andando de forma justa e honesta perante todos os homens. Tenha sempre em mente que não podemos habitar no reino, violando e desobedecendo as leis do reino de Deus, pois foi exatamente por isso que Adão foi expulso do paraíso e perdeu a vida eterna. Se ninguém te fez o convite e você ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal, sugiro que faça isso agora. Onde você estiver, diga a Ele em voz alta que você quer aceitá-lo como único Senhor e Salvador, conforme está escrito em Romanos 10:16-17, e peça a Deus em oração que te encaminhe a uma igreja séria e idônea,
onde você poderá ter um acompanhamento espiritual e conhecer melhor o reino de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo.